é homilética? Nós definimos homilética como a arte de compor e expor sermões religiosos. Diga comigo, homilética é a arte de compor e expor sermões religiosos. Não sei se vocês entenderam aqui que nós trabalhamos duas vertentes da homilética. A primeira é a arte de compor. Que é isto, pastor? A homilética é que vai me dar ferramentas para que eu possa montar um sermão, montar um discurso. Amém, meus amados? Deu para entender? A homilética vai me dar ferramentas, vai me dar condições para eu estar compondo o meu sermão. Irmão Gilberto, mas eu só componho o sermão. Até muitas das vezes é fácil eu escrever. Até muitas das vezes é fácil eu compor o sermão. Mas qual é a maior dificuldade que nós temos? É expor o sermão. Sim ou não? O que é mais fácil? Compor ou expor? Expor. Quem acha que é expor, levanta a mão. Aí. E quem acha que é compor, levanta a mão. E quem acha que é nenhuma das duas coisas? As duas coisas são difíceis. Porque é claro que compor, você escreve lá alguma coisa e depois você transmite aquilo, é muito mais fácil. Mas agora compor, dentro da beleza, dentro da estética que a homilética propõe, não é tão fácil assim. Quando você compõe um sermão tendo título, tendo tema, tendo as divisões, subdivisões, tendo introdução, tendo conclusão, tendo começo, meio e fim, também não é tão fácil assim. Mas vamos dizer que compor seja mais fácil. Amém? Nós nessa aula de hoje não temos como entrar na didática, não temos como entrar na forma de composição do sermão. O tempo não dá. Nós vamos trabalhar a segunda vertente, que é a exposição do sermão. Amém? Como expor, como falar em público, como colocar isso que eu compus para fora. Quando nós olhamos para isso, primeiro nós temos que entender, como eu disse para vocês aqui, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando. Vamos entender o que é pregar. Pregar não significa simplesmente fazer discursos e sermões. Isso não é pregar. Pregar é falar em nome de Deus. Diga comigo, pregar é falar em nome de Deus. Então quem prega, prega no lugar de Deus. A pregação ocupou, entenda por favor, é muito importante isso. A pregação ocupou no ministério de Jesus uma terça parte do ministério pessoal de Jesus. Como o texto que nós lemos, ele percorria as aldeias, as cidades, os lugares, pregando a palavra. Então ele usou muito a pregação. Se dermos a pregação, escute por favor, se dermos a pregação o prestígio que o Senhor Jesus lhe deu, Ele nos dará o êxito que Ele mesmo alcançou. Quantos podem dizer amém? Amém. Deu para compreender? Se nós temos a importância que o Senhor Jesus deu à pregação, Ele vai dar a nós o êxito que Ele também teve no ministério da palavra, no ministério da pregação. Agora, meus queridos alunos, quando nós falamos em pregação, é impossível falar de pregação sem considerar a vida do pregador, a vida daquele que fala. E nós queremos falar um pouco agora sobre a vida do pregador. Primeira coisa importante na vida do pregador, eu tenho aqui uma frase: todo pregador deveria ter isto em mente: a minha vida fala mais alta do que a minha própria voz. A minha vida fala mais alto do que a minha própria voz. Reiterando aquilo que o pastor Oséias disse aqui no início da sua introdução, na sua fala introdutória. Muitos pregadores hoje têm o conhecimento profundo, irmão Edivaldo, mas falta neles vida, falta neles testemunho. A autoridade do pregador está no viver aquilo que prega. Nós conhecemos muitos pregadores que pregam muito bem, mas não vivem aquilo que prega. Então essa mensagem dele é mensagem sem poder, é mensagem sem autoridade, é mensagem que não traz eficácia na vida daqueles que a ouvem.
antes de pregar a mensagem, precisa ter produzido efeito na vida do pregador. Amém? Esta palavra, antes que eu fale, antes que eu pregue ela, irmão Valtemir, ela tem que ter produzido em mim o efeito da palavra. Primeiro em mim que prego. Eu sou apenas o canal. A palavra é dele, o poder é dele, a graça é dele, mas eu sou o canal de Deus. E quando eu sou o canal limpo de Deus, esta palavra vai sair límpida e atingir em cheio o coração daqueles que nos ouvem. Quantos podem dizer amém? O que o pregador prega no púlpito, ele deve viver fora dele. Quantos pregadores pregam muito? Nós conhecemos muitas pessoas dessa forma. E uma certa vez, um menino, ele estava ouvindo o seu pai pregar na igreja, e ele saiu correndo, irmão Gilberto, e disse para a mãe dele: mãe, se o pai fosse assim lá em casa, hein? Ele estava pregando uma coisa que ele não vivia. Aí ele não faz efeito na vida dos filhos, não faz efeito na vida da mulher, não faz efeito na vida da igreja, não faz efeito na vida daqueles que ouvem. Então a vida do pregador tem que ser uma vida que fale mais alto do que a sua própria voz. Quantos entendem disso também? O pregador não pode agir como um profissional do púlpito. Temos que entender isto. Nós não somos profissionais de púlpito, nós somos pregadores de boas. Então nós pregamos aquilo que não é nosso, nós pregamos aquilo que é do reino de Deus. Então nós não podemos nos tornar profissionais. O que é o profissional? Eu aprendo a arte da homilética, eu aprendo a compor o sermão, eu sei falar bem, eu domino todas as técnicas da oratória, e eu chego e engano o meu auditório. Não é esse o nosso objetivo nesta manhã, mas eu quero acreditar que o Espírito Santo de Deus está aqui para tocar profundamente na sua vida, no seu coração, para que você se torne um pregador eficiente da palavra de Deus. A mensagem ministrada na igreja e para a igreja não é apenas para informar, mas sim para transformar, edificar, salvar e restaurar. Alguns pregadores só informam. Vocês já tiveram experiência de ir num lugar e ouvir alguém? É tanta informação que ele dá. Uma vez eu vi um pregador falando sobre as éguas de Faraó. É tanta informação, milímetros das coisas, mas não transforma, não muda, não fala, não tem poder de transformar. Agora o gostoso é quando a gente ouve um pregador que a gente percebe que ele está ligado, um brasileiro de Deus no céu. Ele tira uma brasa de lá e joga para o auditório, e nós sentimos o impacto da palavra de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Mensagens ministradas por pregadores que não oram, escute aí, é como um pão cru que foi servido sem passar pelo fogo da oração. Amém? Então muitas pessoas pregam, irmão Eliseu, pega aquele sermão bonito, mas ele é cru, ele não tem poder, ele não tem graça. Agora é gostoso, irmão Valtemir, irmão Zé Rodrigo, quando a pessoa pega aquele sermão: Senhor, está aqui, o Senhor me deu, agora vai para o forno da oração, vai para o forno do jejum, vai para o forno da consagração, e quando ele levanta, aquele sermão produz uma coisa gloriosa na vida daqueles que ouvem. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Esse tipo de mensagem não convence nem aquele que prega, quanto mais aquele que ouve. É verdade? Tem pregador, eu conheço pregador que prega, irmão Beto, e depois ele não vive aquele que prega. Muitos são profissionais de púlpito, prega que Jesus cuidou de Elias com o corvo, com a viúva, e não acredita que Jesus pode cuidar dele. O meu Jesus é o mesmo de Elias, ele cuidou no passado, ele cuida de você. Levanta a sua mão e receba os cuidados de Deus na tua vida aí, ele vai continuar cuidando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Zé, já estou pregando, rapaz, não tem jeito, viu? A gente começa a ensinar, daqui a pouco já começa a pregar, né? Agora, meus irmãos, nós falamos da vida do pregador, a vida da mensagem. Agora, uma das coisas que o pregador mais usa, o que é, Eliseu, que você não está podendo nem usar hoje? A voz. Eliseu era para ter pregado aqui ontem, não pregou porque não tinha voz. Então vamos falar um pouquinho sobre esta coisa tão linda que Deus nos deu, que é a voz. Amém? O pregador tem que ter um cuidado com a voz, porque é a ferramenta que Deus nos deu para levar esta palavra. A voz determina a própria personalidade de quem fala. Muitas vezes vocês estão ouvindo aqui a pessoa falar, não está vendo, não é, Tiago? Mas aquela voz é do pastor, aquela voz do pastor Ezequiel, aquela voz do pastor Domingo, aquela do Gilberto. Então a voz determina a nossa própria personalidade. Amém? Quem é que não conhece a voz de Cid Moreira? Quando ouve a voz, esse é o Cid Moreira, né? E assim, outros e outros, então a voz determina. Se estamos alegres,
se estamos tristes, se estamos apressados, se estamos seguros e etc. A voz, você percebe, peraí, aquele camarada está falando, a gente percebe que a voz dele está uma voz alegre, a voz dele está uma voz triste, a voz dele apressada, está insegura. A gente percebe isso na voz daquele que fala. A primeira identificação deste comportamento é transmitida pela voz, sim ou não? Vocês percebem isso? Quando a pessoa está triste, a pessoa está alegre, qualquer problema de ordem física ou emocional será imediatamente revelado através da voz. Então a voz identifica a nossa personalidade. Olha aqui, a voz é constituída no tempo e na história, sendo influenciada pelos valores da cultura e crenças do locutor em relação a si próprio, ao seu interlocutor e à situação de comunicação. A voz, sua voz expressa quem você é, sim ou não? Ou ela está traindo você? Sua voz expressa quem você é, ou ela está traindo você? Pensa nisso. Agora, nós precisamos de ter alguns cuidados com a saúde vocal, cuidados em geral, cuidados com a voz, é importante isso para nós. Primeiro, claro que no nosso caso aqui, não é isso, mas o álcool é algo que faz muito mal para a voz. Só tomar bebidas alcoólicas, né? Fumo é uma outra coisa que prejudica demais quem fala. Aquelas pigarras, aquelas coisas todas produzidas pelo fumo. Nós temos aí, entenda uma coisa, gelados. Quem fala, pregadores, tem que tomar cuidado em tomar bebidas geladas. Eu vou em alguns lugares e ao jantar, ou almoçar com alguns companheiros, enche aí gelo, limão. Isso faz um mal tremendo para a garganta. Ah, mas hoje você está jovem, suas cordas vocais estão tinindo, mas vai chegar um tempo que isso vai te trazer problema. Então, pregador, aquele que fala a palavra de Deus, não deve evitar coisas geladas, né? Outra, contraste térmico. Eu tomo um sorvete gelado e daqui a pouco tomo um café quente. Dá um choque térmico. Isso faz um grande mal para nossas cordas vocais. Outra coisa, alimentos gordurosos e com muito condimento. Sabiam disso, gente? Muita gordura, muito condimento, isso prejudica a nossa saúde vocal, certo? Coisas gasosas, viu, meu Valtemir? Coisas gasosas, água com gás, muito refrigerante, essas coisas gasosas nos prejudica a nossa voz. O que tem que fazer? Tomar coisas mais naturais, suco natural, que é muito melhor. Outra coisa que prejudica a voz, viu, irmão Eliseu? E obreiros aqui, viu, irmão Zé Rodrigo, vocês que pregam, gritar. Quando grita muito, né? O microfone grita, e os gritos fazem mal para as cordas vocais. Então precisa aprender a controlar isso, não gritar demais, porque vai prejudicar as cordas vocais. Tem que se procurar falar naturalmente. Uma coisa que faz um mal tremendo é isso aqui, irmão. Pigarro. Quando você faz isso, é como se você estivesse passando uma lixa nas suas cordas vocais. Não é isso, meu amigo? Perigoso. Isso aqui é um perigo. Então, o pigarro, tomar cuidado com esses pigarros aí, viu? Isso prejudica bastante. Resfriados e alergias. Prejudica ou não prejudica? Quem está resfriado aqui? Quando está resfriado não prejudica a saúde vocal? Agora o que fazer para não ficar resfriado? Tome bastante vitamina C. Existem algumas vitaminas, complexos vitaminas, principalmente pregadores, né? Cada 6 meses, irmão Eliseu, Zé Rodrigo, os irmãos que pregam aí, você tomar um complexo de vitamina C para melhorar, porque viaja muito, oscila muito a temperatura, e isso traz sérios problemas, resfriado e alergias. Outra coisa, existem aí alguns remédios, como aspirina, contraceptivo, diurético, anti-inflamatórios, antispânicos, e todos esses ajudam também, muitas vezes, na voz aí, na saúde vocal, certo? Um bom gargarejo, quando está ruim assim, tem um bom gargarejo. Por exemplo, fazer gargarejo com água morna e um pouquinho de sal. Quem sabe disso? Muito importante. Gargarejo com água morna e um pouquinho de sal. E tem outros produtos que são vendáveis aí nas farmácias que ajudam também.
O que prejudica a saúde vocal? Excesso de trabalho. Vocês sabiam disso? Trabalhar demais também faz mal para a voz. O estresse. Então a gente trabalha, aí você tem dificuldade, começa a perceber que a voz já não ajuda. Outra coisa que é importante, a má postura. Tem pessoas que ficam o tempo todo sentado e ficam numa postura esquisita, e aquela má postura prejudica também a voz. Amém? Cuidado você que fica o dia todo no computador, coloca o computador no colo e fica aquelas posturas meio esquisitas, isso vai te prejudicar a sua saúde vocal. E a coisa mais importante que tem, pastor Décio, irmão Dácio, é o sono. Dormir bem. Isso repousa, isso ajuda, isso revigora as nossas cordas vocais para poder falar no outro dia. Então o sono, tá bom? O estresse faz um mal tremendo. Esse corre da vida aí é complicado. Tomar muita água, pelo menos quando está falando, amém? Aproveitar e tomar um pouquinho aqui, porque a água ela vai lubrificando as cordas vocais, porque ela vai se aquecendo. Então tomar muita água, isso faz bem. Comer frutas, né? Uma maçã ajuda muito. Romã, que a gente não tem aqui, fazer um chazinho de romã, mas fruta vai bem para a saúde vocal, né? Esporte, a pessoa que corre, que faz o esporte, né? Isso ajuda bastante também na saúde vocal. E o melhor, irmão, de tudo, viu, irmão Ivan? O cara vai pegar uma rede daquela bem gostosa lá na praia, colocar, esticar lá e ficar na praia. Isso faz bem demais para a voz, amém, irmãos? De vez em quando precisa de fazer isso, né? Saúde vocal. Descansar bastante, descansar. Que é coisa que os pregadores não fazem, né, Eliseu? Descansar mais, rapaz, tá pegando demais. E uma prainha de vez em quando faz muito bem para a saúde vocal. Terminando essa parte aqui. Há 2 momentos na vida em que o homem está realmente só. Só 2. Na hora de sua morte e antes de falar em público. Vocês entenderam ou não? 2 horas, está sozinho. Na hora da morte, na hora de falar em público. Não tem jeito, irmão Gilberto, me ajuda aqui, fala por mim. Não tem jeito, é eu que tenho que falar. É você que tem que falar. São 2 momentos muito difíceis na nossa vida, na hora da morte. Tudo bem? Até aqui vocês entenderam? O cuidado com a voz, amém? Levanta a sua mão e diga, a partir de hoje, eu vou cuidar mais da minha voz. Amém. Eu quero falar também, é importante, o vocabulário do pregador. Vocabulário do pregador. Qual é o tipo do vocabulário que eu devo usar? O vocabulário, ele corporifica todas as nossas ideias, ele dá corpo às nossas ideias. Se ele se apresentar deficiente, o vocabulário deficiente, não conseguirá transmitir o que pensamos. Nós não vamos conseguir transmitir o que pensamos com vocabulário deficiente. É importante isso aqui. Deverá ser o mais vasto possível, ou seja, eu tenho que ter um maior conhecimento, eu tenho que ter bastante estoque de vocabulário para que eu possa me comunicar bem. Vejamos alguns tipos de vocabulário. Me ajude aí. Primeiro, diga comigo, vocabulário sofisticado. Vocabulário pobre. Vocabulário técnico ou profissional? Vocabulário ideal. Nós identificamos 4 tipos de vocabulário, nós queremos falar ele agora. Primeiro, vocabulário sofisticado. O que é isso? Vocabulário sofisticado. O auditório, meus irmãos, não está interessado em palavras difíceis. Tem pessoas que pregam, que falam, e ele põe um vocabulário tão difícil que você tem que estar com o dicionário do lado para tentar entender o que ele fala. A pessoa não sabe se pega o dicionário ou se presta atenção no que ele fala. Isso é vocabulário muito sofisticado. Como é que as pessoas podem ficar concentradas na mensagem? Se tiver de preocupar com o significado de cada palavra? Então tome cuidado com isso. Esse vocabulário é complicado. Existe também o vocabulário pobre. Diga comigo, vocabulário pobre. Não pode ser um vocabulário sofisticado demais, mas também não pode ser um vocabulário pobre. Predominante na maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem um vocabulário muito pobre. Atende somente às necessidades mais primárias do dia a dia. Aquela coisa básica, certo? Compõe-se de um número reduzido de palavras e não permite a concatenação eficiente do pensamento. São vocabulários que não fazem as pessoas pensarem.
não traz alguma coisa para tirar a pessoa da mesmice. Então é um vocabulário pobre, amém? Nós falamos vocabulário sofisticado, não deve ter na fala de quem prega. Vocabulário pobre demais, tem gente que muitas palavras, me ajude aí, palavras vulgares, né? O pregador, aquele que prega, tem que tomar cuidado com certas palavras, o seu vocabulário muito pobre, né? E tem o vocabulário técnico ou profissional. O que é isso? Ele é próprio de uma atividade. Então você tem que entender, quando você vai falar para um certo tipo de auditório, que auditório que você está falando. Por exemplo, diplomas legais, competência tributária. Eu estou falando do quê? São termos que prestam a comunicação entre advogados, juízes e estudantes de direito. Então, se eu vou chegar na igreja e falar aqui diplomas legais, competência tributária, o que o pastor está falando? Vocês não são advogados, vocês não são juízes, vocês não vão compreender o que eu estou falando. Isso é vocabulário técnico. Provavelmente dificultará o entendimento do auditório logo nesta ciência. Deu para entender? Por exemplo, existem alguns pregadores, porque ele faz um curso de teologia, ele chega e começa, irmão, na homilética, na exegese, na hermenêutica, como é que é, no vernáculo, e começa a dizer isso aí, os irmãos dizendo, é alguma coisa de como é que ele está falando? O que ele está falando? Mas pastor, isso usa-se na escola teológica, mas não no público da igreja. Algumas vezes até pode, você explica isso, mas toda vez, só usa esses vocabulários técnicos, aí ninguém entende, você não consegue, você está falando muito bem, mas você não está se comunicando. Amém, irmão? Da mesma forma, produto nacional bruto, renda per capita, função consumo, só estarão ao alcance daqueles familiarizados com a ciência econômica, quem fez economia. Então nós temos que tomar cuidado com esse vocabulário profissional e técnico. Quantos entendem? Diga amém. E fechando aqui, qual que é o vocabulário ideal? Nós falamos do sofisticado, do próprio e do técnico, amém? Não pode ser um vocabulário muito sofisticado, também não pode ser um vocabulário muito pobre, e não pode ser um vocabulário técnico. Agora veja bem, você é chamado para falar a um grupo de advogados, gasta esse